Fala, meus amigos do canal, aqui com vocês, João Carlos Espíndola, e neste vídeo eu quero juntar aqui as matérias básicas e as matérias de direito em um só vídeo, para eu explicar para vocês como eu estudei para o concurso do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Caso você ainda não saiba a minha história, caso este seja o seu primeiro vídeo, eu vou resumir em menos de 40 segundos. Eu estou aprovado para Guarulhos no concurso de 2023, aguardando a nomeação. Já chamaram 44 aprovados, eu estou na posição 52. E nessa prova de 2024, a prova do interior de 2024, eu estou em 6º lugar na lista provisória para Bragança Paulista, aguardando aí a prova de digitação que vai acontecer no dia 12 de janeiro. Então é um rápido resumo aqui da minha história, caso este aqui seja o seu primeiro vídeo. Eu trago para vocês neste vídeo, pessoal, todos os detalhes, o passo a passo de como eu estudei as matérias básicas e as matérias de direito. Esse vídeo aqui é muito importante. Eu peço que você assista o vídeo, que você tire um tempinho aí, que você pegue caneta, papel, que você anote de alguma forma no seu celular, no Word, onde quer que seja, faça algumas anotações, salve este vídeo para assistir depois, compartilhe o vídeo com outras pessoas. Isso aqui é muito importante. Deixe o seu like, o seu joinha, isso ajuda muito aqui o canal. Siga no Instagram, eu vou deixar aqui no link fixado e na descrição do vídeo o Instagram, beleza? Então tudo isso ajuda muito. Eu quero explicar para vocês, pessoal, que 90% das questões da última prova da capital, da reaplicação, a reaplicação da capital, 90% das questões, ou seja, 36 questões, era possível resolver apenas utilizando a lei seca aplicada ao caso hipotético trazida pela VUNESP. Então a VUNESP lá diz assim, olha, com base nas situações hipotéticas, eu estou com a prova aqui aberta, eu analisei questão por questão, vou trazer algumas questões dessa prova, da reaplicação, para mostrar para vocês, porque eu quero provar para vocês, 90% das questões dava para resolver com a aplicação da lei seca, sem precisar de mais nada, sem precisar de mais absolutamente nada, apenas conhecendo profundamente, tá, a lei seca, que é importante falar. Não é um estudo mais ou menos, não é um estudo meia boca, não é um estudo pela beirada. É conhecendo profundamente a lei seca. E para isso você precisa ter um método de estudos eficaz que te permita estudar e revisar a lei seca até você enjoar, entendeu? Isso aqui é muito importante, então fique no vídeo, entende? Por favor, se dê essa oportunidade, tudo bem? De entender aqui o passo a passo de como eu estudei. Eu quero falar para vocês que no último concurso para Bragança Paulista 2024, a prova do interior, eu acertei 39 questões de direito de um total de 40, errei apenas uma por vacilo, que foi uma questão sobre tutela provisória lá de processo civil. Acertei 39 de um total de 40. É essa que eu estou em 6º lugar na lista provisória, que eu vou fazer a digitação no dia 12 de janeiro. Na prova para Guarulhos, que foi a prova de 2023, tá? Essa prova que eu fiz 86 pontos nela, nessa prova aqui de Guarulhos eu acertei 37 questões de um total de 40. 37, entendeu? Então assim, foi uma nota muito boa também, e isso me garantiu 86 pontos. Estou aguardando a nomeação aí para Guarulhos, tudo bem? E aí eu posso falar para vocês também aqui na capital 2023, eu acertei 36 questões de um total de 40, e Bragança Paulista 2021, eu acertei também 36 questões de um total de 40 naquela prova. Então, nas matérias de direito eu posso aqui orientá-los um pouco, porque eu venho aí com alguns bons resultados, né, nessas matérias de direito. Vamos lá, eu tô com algumas questões aqui do que concursos, porque no final do vídeo eu vou te mostrar
Questões para juiz da FGV, questões para auditor, questões do CESP, para procurador do Tribunal de Contas do DF. Vou te mostrar aqui algumas questões, te mostrar que sim é possível resolver as questões com base na lei seca. Claro, você vai aprofundar os seus estudos através da resolução de questões, sem usar as questões para testar conhecimento, usar as questões para aprender, tudo bem? Vamos lá. Antes de qualquer coisa, também eu quero te mostrar como que você faz o download deste software aqui, que eu uso, por exemplo, para fazer esses retângulos aqui, olha, tá? Eu uso para fazer, por exemplo, essas setas aqui, olha. Eu uso para fazer essas setas. Então, esse software aqui, pessoal, é o Fox Reader PDF. Eu uso, por exemplo, para traçar uma linha aqui, olha, tá? Isso aqui é o Fox Reader PDF. Muito bem, como que você faz esse download? Você vai colocar no Google Fox Reader PDF download grátis. Você vai clicar no primeiro link, tá? Depois que você entra na página aqui do aplicativo, você vai vir aqui, ó, nessa terceira opção, cuidado, é nessa opção aqui que você vem. Cuidado para você não baixar a versão de avaliação. É aqui, olha, você vai contar aqui, ó, 1, 2, 3, e você vem aqui no terceiro, nessa terceira opção aqui, onde tem a seta apontando. Depois que você clica aqui, você vai clicar aqui, olha, em download gratuito. Clicou aqui dentro de download gratuito, vem aqui para a opção de escolher o sistema operacional. É só colocar o Windows, se for o Windows, se não for, você coloca Mac e clica aqui em download gratuito, beleza? Feito isso, você instala o programa, é muito fácil instalar o programa, e aí você tem esse app aqui, o Fox Reader PDF, que você faz tudo isso aqui que eu estou te mostrando. Faz o retângulo, olha como fica aqui, olha. Olha só como fica aqui. Olha, é com esse aplicativo que eu faço esses riscos, essas marcações e tal, beleza? É com esse aplicativo. Então vamos lá. Como que eu estudo? Então eu vou fazer de conta aqui, pessoal, que eu tô no meu primeiro contato com o processo civil. É o meu primeiro contato. Eu busco estudar através das videoaulas. Eu pego os tópicos do edital e vou estudando através da videoaula, se for o meu primeiro contato. Então, João, quais professores você utilizou para estudar processo civil? Pessoal, eu não posso indicar um professor, porque não foi um professor. Foram diversos professores. Eu quero explicar para vocês aqui o seguinte. Eu pego o tópico, tá? Coloco no YouTube, igualzinho como eu vou fazer aqui. Mas, por favor, assista o vídeo até o final, porque você vai entender tudo aqui, eu te garanto. Então, o que eu faço aqui? Eu pego aqui, por exemplo, vamos supor que eu nunca estudei processo civil. É importante dizer isso aqui, que nesse caso eu nunca estudei processo civil. É bom que você entenda dessa forma. Eu nunca estudei processo civil. Senão, você vai pensar assim, olha, o João... Não, vamos lá. Olha aqui, ó, impedimento e suspeição. Impedimento e suspeição. Pronto. Pesquisei o primeiro tópico de processo civil. Eu vou pegar, por exemplo, aqui a aula do professor Ricardo Torques. Inclusive foi a aula do professor Ricardo Torques mesmo que eu estudei, entende? E aí, se eu gosto da aula, se eu confio na aula, eu vou pegar essa aula aqui, vou salvar essa aula e vou ficar repetindo essa aula. É isso que eu faço. Muito bem, mas aí poderia ser outro professor, por exemplo, tutela provisória. Tutela provisória eu estudei com o professor Mozart Borba. Neste vídeo aqui, ó, tutela provisória, eu estudei com o professor Mozart Borba. Aí se eu fosse colocar aqui, olha, atos e prazos processuais no CPC, que é o próximo tópico é auxiliares da justiça. Auxiliares da justiça no CPC. Então agora eu vou estudar auxiliares da justiça. Eu acho que foi até mesmo aqui com o professor Ricardo Torques que eu estudei auxiliares da justiça. Aí depende, porque quando eu estudei provas, por exemplo, provas no CPC, foi com o professor Guilherme Correia, tá? Foi com o professor Guilherme Correia que eu estudei provas no CPC. Olha aqui, eu fui com esse professor aqui. E aí vai depender recursos
foi com a professora Camila Cury, tá? Recursos no CPC, recursos Camila Cury. Então aí vai depender, eu pego aqui o professor, pessoal, eu não fico assim, eu não fico preso ao professor e falar assim, nossa, João, você fica, olha, essa aula aqui mesmo eu assisti com a professora Camila Cury, olha aqui. Então eu pesquiso o conteúdo, eu pesquiso o tópico e vou estudando de acordo com o que eu encontro no YouTube com aquele professor. Gostei do professor? Gostei do professor. Aí o que eu faço? Eu salvo aquela aula, tá? Essa aula aqui de apelação, essa aula de apelação aqui da professora Camila Cury, essa aula aqui é incrível, tá? Essa aula aqui, olha, a apelação. Veja o que você precisa saber sobre este importante recurso do CPC. Então vocês agora viram como que eu estudo quando eu não sei nada da matéria. Eu estudo através de videoaula. Beleza, só que agora eu já sei alguma coisa da matéria, eu já tenho uma base da matéria, eu já tenho um certo entendimento da matéria, eu já entendo ali os principais conceitos, as principais palavras ali, o juridiquês, eu vou falar assim, já entendo ali mais ou menos. Agora eu vou estudar a lei seca, porque afinal de contas, aquela noção que me faltava da matéria, agora eu já tenho. E agora o que eu vou fazer? Agora eu vou estudar a lei seca, porque agora eu já tenho condições de estudar a lei seca. O problema é, se você nunca teve contato com a matéria do direito, nunca teve esse contato, para você ir direto para a lei seca é muito difícil. E por que é difícil? Por causa dessa questão muito técnica que tem da matéria. Então, se você não conhece nada, eu recomendo que você comece com a videoaula. Eu recomendo. Comece com a videoaula. Depois que você pega as manhas ali com a videoaula, você começa a entender o ponto a ponto, mais ou menos os detalhes ali. Aí o que vai acontecer? Você pode partir para a lei seca, que é o caso aqui. Agora é o estudo da lei seca. O que eu faço? A minha primeira leitura da lei seca, uma leitura passiva. Eu não faço essas marcações, eu não faço, eu não marco com essas cores, eu não faço esses sublinhados, eu não faço esses retângulos, essas setas, eu não faço nada. Eu apenas leio a lei seca de cabo a rabo, desde aqui dos impedimentos e da suspeição até a matéria de recursos, até o tópico de recursos do CPC. Eu leio tudo. Claro, os artigos que caem para o TJ São Paulo, é lógico. Eu não vou estudar todo o Código de Processo Civil, eu vou estudar o que cai para o TJ São Paulo. Então eu fiz aqui essa primeira leitura passiva, fiz. Aí o que eu faço depois? Eu vou para a próxima matéria. Por exemplo aqui, eu vou para a próxima matéria, que seria processo penal. Então eu leio o processo penal de cabo a rabo, de forma passiva, tranquilo. Todos os artigos que caem para o TJ São Paulo, sem fazer nenhuma marcação, sem marcar nada. Aí depois eu vou para direito penal. Beleza, fui lá para direito penal. Esse aqui é um ciclo de revisão, mas eu tinha o meu ciclo de estudo mesmo. Só que aqui eu vou usar o ciclo de revisão apenas para exemplificar. Muito bem, aí eu li todas as matérias. Desconsidera essa ordem aqui, porque aqui eu estou te mostrando o ciclo de estudo. Depois isso aqui você vai entender que isso aqui é o ciclo de revisão. Aí eu li cada matéria de forma passiva. Eu fui lá do começo ao fim, li cada matéria. Aí eu faço a segunda leitura. Na segunda leitura da matéria, pessoal, ainda não está no meu ciclo de revisão, está no ciclo de estudos, que é mais ou menos seguir isso aqui, só que não tem essa repetição de processo civil aqui no 4 e não tem essa repetição de processo civil no 7. É só processo civil 1, processo penal 2, direito penal 3, aí aqui seria direito constitucional 4, entendeu? É isso, entendeu? É o ciclo de estudos ali normal. Fui lá, estudei. Estudei passivamente, fiz uma leitura passiva. Beleza. Agora eu tenho uma noção da lei seca. Afinal de contas, eu já li a lei seca uma vez. Quando eu volto fazendo a segunda leitura, agora eu venho marcando as cores, apenas cores. Eu ainda não faço esses sublinhados, ainda não puxo essas setas, esses retângulos, nada. Vou marcando as cores e eu estudo novamente de cabo a rabo.
processo civil dos impedimentos e da suspeição até finalizar o processo civil. Aí eu pego essa matéria e jogo aqui no meu ciclo de revisão. Eu jogo no meu ciclo de revisão. Agora aqui é o ciclo de revisão. Processo civil entra no ciclo de revisão. Beleza. Aí eu pego e faço a mesma leitura de processo penal, de cabo a rabo, fazendo as marcações das cores com processo penal. Marcação das cores. Tudo bem? Beleza. Aí eu faço direito penal. E assim eu faço todas as matérias. E quando eu faço essas marcações, essas matérias vão para o ciclo de revisão. Aí aqui tem o ciclo de revisão mesmo, que é processo civil, processo penal, direito penal, processo civil de novo. João, por que tem processo civil aqui de novo no 4? Por quê? Porque processo civil se repete mais vezes. Por que tem aqui processo civil no 7 aqui de novo? Porque processo civil se repete mais vezes. Porque processo civil é maior, processo civil é mais difícil, processo civil tem mais detalhes. Precisa mesmo ter um capricho maior com processo civil, na minha visão. Beleza. Agora, eu já li 2 vezes a matéria, todas as matérias, uma vez passivamente, a outra vez marcando com as cores. Agora eu tenho um ciclo de revisão. Nesse ciclo de revisão, por exemplo, aqui, ó, processo civil, é o meu ciclo de revisão. Agora eu vou revisar processo civil através da leitura da lei seca do primeiro artigo até o último artigo dos que caem para o TJ de São Paulo. Tudo, é tudo, pessoal. Assista o vídeo, é tudo. Não é pegar um pedacinho de processo civil hoje e amanhã um pedacinho de processo penal e depois de amanhã um pedacinho de direito penal e depois de amanhã um pedacinho de direito constitucional. Não é assim, é tudo. Eu pego do primeiro artigo até o final da matéria. Eu faço uma revisão completa através da leitura da lei seca. Aí eu vou fazendo esses sublinhados, esses riscados, essas setas, esses retângulos. Aí eu vou estudando mesmo de forma ativa. Para quê? Para decorar a matéria, para decorar. Tá? Uma coisa que eu fiz muito aqui no canal foi gravar a lei seca. Eu gravei a lei seca aqui no canal. Para quê? Para dar aula no canal? Claro que não. Olha, teve uma vez, pessoal, que uma pessoa comentou assim: nossa, mas você só faz a leitura. Eu respondi assim: amigão, eu não estou fazendo a leitura para você, a leitura é para mim. Eu apenas posto no canal a leitura, mas a leitura não é para você, a leitura é para mim. Eu estou fazendo a leitura para eu internalizar, para eu aprender. É como se eu estivesse explicando ali para alguém, mas na verdade eu estou explicando para mim. Eu apenas de quebra posto no canal, entendeu? Mas eu não estou fazendo leitura da lei seca para ensinar a lei para ninguém. Eu estou ensinando a lei para mim. A lei serve quando eu leio ela em voz alta, quando eu gravo no canal, que eu puxo uma seta, faço um retângulo, faço um riscado, que eu estou explicando aqui no canal, é para mim. Eu estou explicando para eu aprender. E aí eu acabo postando no canal e acabo contribuindo com as outras pessoas. Entendeu isso? Muito bem. Beleza. Então eu tenho aqui esse ciclo de revisão. Aí eu faço uma vez todinho o processo civil de cabo a rabo. Aí eu faço o processo penal todinho de cabo a rabo. Direito penal todinho de cabo a rabo. Fazendo os meus resumos, fazendo as minhas anotações. Eu faço muito resumo, muita anotação. Por exemplo, aqui se eu estivesse estudando aqui, olha, através da leitura da lei seca aqui, processo civil aqui, olha. Há impedimento do juiz sendo vedado exercer suas funções no processo. Eu escreveria assim, ó, causas de impedimento do juiz, 2 pontos. Aí eu faria o inciso 1, em que interveio, oficiou, funcionou, prestou. Essas palavras aqui, elas são palavras-chave que eu coloco no resumo. Interveio, depois eu ia tentar lembrar, né? Interveio como mandatário da parte, oficiou como perito, funcionou como membro do MP. Prestou depoimento como testemunha. Essas palavras entram no meu resumo. De que conheceu em outro grau de jurisdição. Conheceu em outro grau. Eu só coloco isso. Conheceu em outro grau. E proferiu decisão. É assim que eu faço o resumo. Então eu colocaria conheceu em outro grau e proferiu decisão. Colocaria isso no meu resumo. Quando nele estiver postulando, como? Aqui, ó, postulando, aí eu coloco, por exemplo, defensor público, advogado, porque eu não vou colocar tudo. Aí eu coloco seu cônjuge, companheiro ou parente,
até o terceiro grau, inclusive. Então eu faço esses resumos no papel, eles me ajudam muito depois, porque ali eu faço uma revisão rápida. Eu consegui resumir o Código de Processo Civil em 25 páginas. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, por exemplo, aqui é resumo. No prazo de 15 dias, a contar do conhecimento do fato, a parte alegará impedimento de suspensão do juiz. Artigo 146, impedimento de suspensão do juiz, igual, contar do conhecimento do fato. Se não reconhecer o impedimento de suspensão, o juiz tem 15 dias para apresentar suas razões com rol de testemunha. Artigo 147, petição com a palavra parentes. Impedimento ou suspensão do juiz, petição específica dirigida ao juiz do processo. Artigo 148, impedimento ou suspensão do MP ou auxiliares da justiça. Petição fundamentada e devidamente instruída na primeira oportunidade de falar nos autos. O juiz ouvirá o arguido em 15 dias. Atenção com a palavra parentes. Não fala cônjuge ou companheiro no artigo 147. Isso aqui que eu estava falando aqui, eu mesmo ali fiz o resumo do artigo 147, que eu falo assim, atenção com a palavra parentes, é porque aqui no artigo 147 fala assim, quando 2 ou mais juízes forem parentes, não fala cônjuge, fala parentes, e cuidado, tá? Que cônjuge é cônjuge, parente é parente, tá? Parente é irmão, é mãe, é pai, nesse contexto aqui, tá? Quando 2 ou mais juízes forem parentes, consanguíneos ou afins, em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive, o primeiro que conhecer do processo impede que o outro nele atue, caso em que o segundo se excusará, remetendo os autos ao seu substituto legal. Quando a minha esposa estava doente no hospital, que eu fui visitar uma vez, estava eu, minha mãe e mais as 2 pessoas, eu falei assim, olha, quantas visitas podem entrar? Ela falou assim, ó, fora você que é o cônjuge. A atendente falou para mim, você não é visita, você é o cônjuge, entendeu como é que é? Tem 3 visitas, então o cônjuge não é parente. Nesse contexto aqui, parente é mãe, pai, irmão, cuidado. Aí eu fiz essa anotação lá no resumo, atenção com o artigo 147 quando fala parente. Então eu tinha aqui os meus resumos, beleza. Então o meu ciclo de estudos era assim. Aí às vezes, pessoal, cada semana eu definia, cada vez, na verdade, eu definia como seriam os meus resumos. Então vamos supor, a minha revisão. Então às vezes eu falava assim, olha, hoje, dessa vez, a minha revisão vai ser com a leitura da lei seca. Aí eu li a lei seca de cabo a rabo, do primeiro artigo até o final. Ou então eu dizia assim, olha, a minha revisão vai ser através dos resumos. E aí eu tenho um resumo de direito penal, de processo penal, de direito constitucional, de direito administrativo, improbidade de estatuto, normas da corregedoria. Eu tenho um resumo de tudo. Então, dessa vez, a minha revisão vai ser através de resumo. Beleza, daquela vez era através de resumo. E aí eu pegava isso aqui. Processo civil, através de resumo, tudo. Aí depois, processo penal, através de resumo, tudo. Direito penal, através de resumo, tudo. Aí de novo, processo civil, resumo de novo, até o final. Direito constitucional, resumo até o final. Direito administrativo e improbidade, resumo até o final. E assim por diante. Aí eu dizia não. Dessa vez, os meus resumos, a minha revisão, desculpa, vai ser através de videoaula acelerada. Aí eu ia lá naquelas videoaulas que eu falei para vocês, que já estavam salvas as videoaulas. Você pode criar uma playlist no YouTube sua e salvar as videoaulas para revisão. Faça isso. Cria lá uma playlist assim, playlist para revisão de processo civil e deixa salva. Deixa esse link salvo no local de fácil acesso, para você não ter que ficar procurando. Seu material tem que estar organizado. Presta atenção, seu material tem que estar organizado. Aí ali você pode assistir as videoaulas aceleradas, fazendo marcações pontuais. É uma forma de revisão. Outras vezes eu falava, não, minhas revisões agora serão através de questões. E como que eu fazia isso? Eu pegava os tópicos da matéria. Por exemplo aqui, os tópicos da matéria de processo civil. Aqui, olha, impedimento ou suspeição. Eu ia lá no que concurso, colocava lá impedimento ou suspeição e eu revisava através de questões. Resolvia ali 20, 30 questões de impedimento ou suspeição de todas as bancas. Quando se trata das matérias de direito, eu falo para você resolver de todas as bancas e não apenas da VUNESP, das matérias básicas, português, matemática, informática, raciocínio lógico. Aí eu recomendo você resolver questões só da VUNESP.
Muito bem. Aí eu ia para o próximo tópico. Qual que é o próximo tópico de processo civil para revisar? Porque eu não tinha isso aqui, eu tinha que fazer tudo. Tudo. Então não era assim, é um pouquinho, não, é tudo, pessoal. Do zero até o final. Qual que era o próximo tópico de processo civil? Qual que é o próximo tópico de processo civil para revisar? É o que é? Auxiliares da Justiça. Então eu colocava lá no que? Concursos auxiliares da Justiça, resolvia 20, 30 questões ali de auxiliares da Justiça. Qual que é o próximo tópico para revisar? Qual que é o próximo tópico? O próximo tópico é os atos processuais, né? Os prazos processuais, a citação, a intimação. Eu ia lá, colocava no que? Concursos, esses filtros e revisava. E assim eu revisava todo o conteúdo de processo civil. E depois eu ia para processo penal. Fazia a mesma coisa, colocava lá os tópicos e ia resolvendo questões. Direito penal, a mesma coisa, colocava lá os crimes como filtro e ia resolvendo questões até finalizar tudo. Meus amigos, parece difícil, mas é fácil, não tem segredo não. Beleza. Então aqui das matérias de direito e das matérias básicas. Bom, quando eu estava estudando as matérias de direito do zero até acabar, eu pegava as matérias básicas, uma matéria básica, e mesclava com a matéria de direito. Então vamos supor que era matemática era matemática e uma matéria de direito, por exemplo, processo civil. Era informática e outra matéria de direito, por exemplo, processo penal. Era informática e outra matéria de direito, por exemplo, direito penal. E assim ia. Então, naquele dia de estudos, eu tinha que estudar aquela matéria das matérias básicas e uma de direito. E aí eu defini o tempo. Por exemplo, matemática, era resolver questões de matemática. E aí eu tinha esses assuntos aqui para resolver questões em ciclo, significando que o verde aqui, esse verde, é o próximo conteúdo. Pode ver que parou aqui em porcentagem, porque aí eu resolvi aqui, tópico por tópico, colocando no que concursos, e o verde era sempre o próximo conteúdo. Quando era a vez de raciocínio lógico, a mesma coisa. Eu pegava aqui os tópicos de raciocínio lógico. João, com qual professor você estudou raciocínio lógico? Com vários, a mesma coisa das matérias de direito. Eu colocava o tópico no YouTube e aquele professor que me agradava, eu estudava. É por isso que eu não posso te indicar um professor, porque às vezes aquele professor que me agradava não vai te agradar. Isso não existe, entendeu? Aí, informática, a mesma coisa. Eu colocava os tópicos para resolver as questões e ia revisando. E quando eu estudei do zero a matéria, a mesma coisa. Eu pegava aquela matéria, colocava no YouTube e aí eu pesquisava Windows 10 ou superior, pegava uma playlist Windows 10, pegava uma playlist de Word, pegava uma playlist de Excel, pegava uma playlist de correio eletrônico, de internet de navegação, Microsoft Teams, OneDrive, e eu zerava aquelas aulas. Ou eu ia vendo por cada professor que me agradasse. O fato é que eu via tudo, absolutamente tudo, para poder mudar para outra matéria. Eu não consigo conciliar matérias. Eu digo para vocês, se eu não consigo conciliar matérias, eu vou conseguir conciliar concurso? Jamais. Então, por isso que eu não concilio o concurso, porque eu não consigo conciliar nem matéria. E aí, depois que eu já tinha uma base da matéria, eu colocava no meu ciclo de revisão a mesma coisa. Primeiro, matemática, depois raciocínio lógico, depois informática, depois português, depois voltava de novo para matemática, depois raciocínio lógico, depois informática, depois português, e ficava fazendo esse ciclo, repetindo tópico por tópico. Então eu colocava lá mínimo, múltiplo comum e máximo divisor comum, MMC e MDC, lá no que concurso, e resolvia questões. Da outra vez, razão e proporção, resolvia questões. Da outra vez, porcentagem, resolvia questões. Até finalizar o conteúdo de matemática. Finalizou, aí eu vou para raciocínio lógico. Equivalências e negações, proposições lógicas e suas estruturas conectivos lógicos. Resolvia questões, resolvia. Pronto, revisei. Agora, lógica de argumentação, argumentos lógicos. Revisei. Diagramas lógicos e conjuntos. Revisei. Sequências, revisei. Finalizei o conteúdo de sequências, eu deixei para lá, na verdade. Está de vermelho ali, deixei para lá. Aí, vou para informática. Windows 10 ou superior. Revisei. Word, revisei. Assim finalizava o conteúdo.
Português, a mesma coisa, tópico por tópico, tópico por tópico, até ter certeza que eu fechei todo o edital e não deixei absolutamente nada passar. E aí eu fiquei nesse ciclo, repetindo, até chegar no nível que eu cheguei. Se você pegar a prova da capital aqui, você vai ver que as questões você resolvia com a lei seca. Questão 31. Tendo em vista as causas de impedimento e suspeição e incompatibilidade prevista no Código de Processo Penal, essa é a alternativa correta. Letra E. O desembargador do tribunal não poderá atuar em julgamento de recurso contra a decisão proferida em processo em que ele próprio, desembargador, atuando como juiz de primeiro grau, tenha se pronunciado sobre questão de fato e de direito, ou seja, é aquele juiz que era juiz de primeiro grau, foi promovido a desembargador, já tinha atuado no processo, se pronunciou no processo sobre questão de fato ou questão de direito. Lá no tribunal ele não pode atuar como desembargador, ele é impedido de atuar. Isso aqui você resolvia com a lei seca. Aí você fala, não, você tá brincando. Não, claro que não. É só você pegar aqui, ó, e ir lá para a parte que fala dos impedimentos e da suspeição. Onde que fala? Olha lá, o juiz é impedido, o juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que? Artigo 252, trata do impedimento. Olha aqui, ó, ele próprio houver, aqui ó, tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciando-se de fato ou de direito sobre a questão. O que é isso aqui? Lei seca pura. Dava de resolver a questão. E assim foram várias. Se você pegar aqui uma questão agora de processo penal, uma questão de direito de processo civil, para a gente comparar. Vamos pegar uma de processo civil? Vamos lá, olha só. Essa questão aqui, olha, uma questão gigante, mas que nem precisava ler tudo. O gabarito é a letra B. Vamos lá. Na segunda vara civil da comarca de São Bartolomeu, o juiz titular encaminha 2 despachos em 2 processos diferentes para publicação. O chefe da secretaria, Marcelo, é responsável pela organização dos processos e pela gestão dos prazos. Vai lá nas alternativas e procura alguma coisa que fala do chefe de secretaria, Marcelo. Por quê? Porque ele tem que respeitar preferencialmente a ordem cronológica para resolver ali os negócios dos processos. E se houver preterição, o juiz vai determinar a imediata a prática do ato e a instauração de processo administrativo disciplinar contra o servidor. Onde que isso aqui está dizendo? Está aqui, ó. Letra B. Se for constatada a preterição de João. Quem é João? João é uma parte lá do processo. O juiz determinará o imediato cumprimento do ato e a instauração de processo administrativo disciplinar contra Marcelo. João, onde que está falando isso aqui? Vamos procurar aqui, ó. Preterição. Olha aqui, ó. Preterição. Olha aqui, ó. Constatada a preterição, o juiz determinará o imediato cumprimento do ato e a instauração de processo administrativo disciplinar contra o servidor. Processo civil, uma questão que você resolvia apenas com a lei seca, aplicada aí ao caso concreto. Então, dessa prova da capital, dava de fazer isso com 36 questões, você resolvia apenas com a lei seca, aplicada ao caso hipotético. Então veja, pessoal, é muito importante estudar a lei seca e, se possível, decorar mesmo, ler, muita leitura, muita repetição até decorar. Muito bem, vamos aqui. No que concurso eu tenho algumas questões aqui de direito penal para a gente tentar resolver. Questão aqui, inclusive, de juiz substituto do TJ Pernambuco. Maria, funcionária pública, propõe a João, profissional liberal, ação conjunta visando a subtração de bem pertencente ao órgão público em que trabalha, aproveitando-se da ausência de vigilância no estabelecimento. Essa questão não dava para resolver apenas com a leitura da lei seca. É aqui que acontece o aprofundamento. Através da resolução de questões, você vai se aprofundar no conteúdo, entendeu? Aí aqui tem os comentários, olha. Os comentários são muito importantes, porque através dos comentários você se aprofunda, entendeu? Então não use as questões para testar conhecimento. Use as questões para aprofundar o conhecimento, beleza? Aqui realmente não dava para resolver apenas com a leitura da lei seca. Por quê? Porque você precisa saber que quando o particular ele tem conhecimento da condição de funcionário público do outro agente, ele é um corréu naquele processo, entendeu? Ele acaba ali participando do processo,
do crime, naqueles crimes que admitem participação, coautoria, coparticipação. Porque nem todo crime admite participação. É preciso que fale isso. Nem todo crime admite coparticipação. Nem todo crime admite, mas naqueles que admitem, no caso aqui dos crimes praticados por funcionário público, quando o particular ele sabe da condição de funcionário público do agente, ele é um coparticipante. Observa bem. Eu, João, vou lá e cometo um crime com um oficial de justiça, sabendo eu que ele é oficial de justiça e está ali se prevalecendo do cargo, por exemplo. Beleza. Eu sei a condição dele de funcionário público. Eu participo do crime, entendeu? Nesse caso aqui, a Maria, que é funcionária pública, ela propõe a João um profissional liberal. Eles praticam um crime, olha, em ação conjunta. Tá vendo aqui, ó? Os dois estão em colúnio, entendeu? Em colúnio, é assim que fala, colúnio. Eles estão juntos ali, né? Muito bem. Estão juntos e misturados. Aqui, subentende-se que ele sabe que ela é uma funcionária pública. Ele sabe. Tanto que eles estão ali tramando de forma conjunta, tá? Visando a subtração de bem pertencente ao órgão público em que trabalha, aproveitando-se da ausência de vigilante no estabelecimento. Veja que ela, a funcionária pública, não vai cometer um furto, simplesmente um furto. Não é simplesmente um furto, é o peculato. E por que é peculato? Por que é peculato? Porque ela está ali, ó, ela só vai furtar aquele bem ali, que é o peculato, na verdade, o peculato furto, porque ela está ali na condição de funcionária pública. Ela sabe que aquele bem está ali, porque ela é uma funcionária pública. Se fosse uma outra situação, que não houvesse ali, mesmo que ela fosse funcionária pública, mas que não envolvesse ali o fato dela ser funcionária pública, aí seria o furto normal aí, o furto normal. Aí poderia ter qualificadora, se tivesse arrombamento e tal, beleza. Mas aqui, pessoal, é peculato furto, e os dois vão responder. E por que os dois vão responder? Que é a letra D. Porque ele sabe, olha aqui, ó, parabéns, você acertou. É a letra D. E por que é a letra D? Porque ele sabe que ela é funcionária pública. João responderá por peculato furto, pois ciente da condição funcional de Maria. Quer dizer, o João, ele sabe que ela é funcionária pública e vão cometer o crime ali, porque ela sabe que aquele negócio está ali, porque ela é funcionária pública. Muito bem. Essa aqui não dava, mas aí você ia se aprofundar nos comentários. Você ia abrir aqui os comentários, ia ler os comentários. Aqui eu não posso abrir aqui porque é uma questão de privacidade dos membros aqui do concurso. Mas você pode abrir os comentários, leia os comentários, se aprofunde com os comentários, entendeu? Vamos lá. Essa questão aqui é muito fácil, olha. É lei pura. Apropriar-se do funcionário público de dinheiro, valor, qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo, ou desviado em proveito próprio à lei, configura o crime de peculato. É a letra C. É o artigo 312 do Código Penal. Vamos lá. Uma questão da banca CESP-Sebrasp, que caiu para procurador do Tribunal de Contas do Distrito Federal, um concurso muito difícil. Vamos ver essa questão aqui. A prática da clonagem de cartão de crédito constitui o crime de falsidade ideológica, que está errado. Por que está errado? Porque a clonagem do cartão de crédito não é falsidade ideológica. De acordo com o parágrafo 1º ou parágrafo 2º do artigo 298 do Código Penal, isso aqui é crime de falsificação de documento particular. É equiparado à falsificação de documento particular. Por isso aqui está errado. Vamos para essa questão aqui. Caiu também para procurador do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Como eu disse, um concurso muito difícil, banca CESP. O uso de documento falso para ocultar a situação irregular no país é considerado conduta atípica, que a questão está errada. Por que a questão está errada? Não é conduta atípica. Isso aqui é uma decisão do STJ, o Superior Tribunal de Justiça, que falou que não existe essa parada de autodefesa. Por exemplo, vamos supor o seguinte, olha só. Aqui também não dava para resolver só com a lei seca. Por isso que eu estou falando, aqui você vai aprofundar os seus conhecimentos através da resolução de questões. Aí você vai ler os comentários para se aprofundar. Tem uma decisão do STJ que ele fala assim, olha, vamos supor que eu, João, sou parado numa blitz, o policial chega para mim e fala assim, qual que é o seu nome? Aí eu falo assim, meu nome é Pedro. Aqui o que é isso aqui? Falsa identidade, não é uso de documento falso, é falsa identidade. Eu falo assim, meu nome é Pedro. Aqui é falsa identidade. Só que o meu nome é João. Aí eu falo assim, não, lá no processo, não, mas é porque eu estava usando
o meu direito de autodefesa. Isso não cola com o STJ. O STJ falou não, é crime, não é conduta típica. Outro exemplo, o policial me para e fala assim, cadê seu RG, CNH, porque eu estou dirigindo o carro ali, sua CNH, Carteira Nacional de Habilitação. Eu apresento uma CNH falsa, com o nome de Pedro, mas meu nome é João. Muito bem. É uso de documento falso? É uso de documento falso. Essa conduta é atípica? Não. Eu poderia dizer, olha, mas eu estou fazendo isso aqui porque eu estou usando da autodefesa para me proteger. A STJ falou que não, isso aqui é crime. Então isso aqui é jurisprudência do STJ, o Superior Tribunal de Justiça. João, como que você aprendeu isso aqui? Estudando. Você tem que se aprofundar naquilo que você quer. Afinal de contas, você quer passar no concurso público e milhares de pessoas também querem. Então você tem que fazer o seu melhor. Olha só, outra questão que caiu para procurador do Distrito Federal, como eu disse, concurso dificílimo esse concurso aqui, é questão CESP-SEBRASP. O delito de falsidade ideológica, praticado como meio da prática do crime de peculato, é incorporado por este em razão do princípio da concussão. Aqui é verdade. Por que isso aqui é verdade? Vamos lá. Não, isso aqui aqui está errado, eu errei a questão, não tem problema. Agora deixa eu entender aqui. O delito de falsidade ideológica praticado com meio da prática... aí vamos lá, vamos supor, João, você errou a questão, errei. Aí errei a questão e não tem problema nenhum, afinal de contas nós estamos aqui estudando. Aí é que eu falo pra você, cara, errou a questão, errou. Não se desespere, não fique, não, calma. Você tem que usar as questões pra aprender. O que eu faria agora? Presta atenção. Agora, eu vou pegar isso aqui, é o que eu faria na vida real, tá? De verdade, eu ia pegar isso aqui, olha só. Eu ia pegar isso aqui, copiar, colocar aqui no YouTube, observa bem, colocar aqui no YouTube, né? Porque nós não estamos estudando aqui, estamos estudando, então vamos lá. Colocar aqui no YouTube, olha, tá vendo? Aí, meu amigo, você tem que pesquisar. É falsidade ideológica, peculato. Vamos lá, peculato. Peraí. E princípio da concussão. Princípio da concussão. Vamos lá. Aí tem que pesquisar, né? Olha, eu acho que lá nos comentários dava pra ver, entendeu? Que é o que eu faria mesmo. Primeiro eu iria aqui nos comentários, só que eu não posso abrir. Eu não posso abrir aqui pra mostrar pra vocês. Por quê? Porque aqui tem o quê? Tem a privacidade dos membros do que concurso. Eu não posso abrir aqui, entendeu? Mas o que eu faria aqui, ó? Eu iria abrir aqui os comentários. Tem 15 comentários. E com certeza esses comentários aqui vão direcionar para súmulas, para jurisprudências do STJ, do STF, dos tribunais superiores, entendeu? Aqui eu tenho certeza que vai ter comentário direcionando para o STJ, para o STF e para doutrinas, para vários comentários incríveis que tem aqui. E com esses comentários eu faria as anotações no meu caderno de erros das questões ali. E aí eu não erraria mais essa questão, entendeu como é que é? Isso aqui é muito importante. Sabe por quê? Porque o caput aqui da questão aqui, o comando da questão fala assim: no que se refere aos crimes em espécie previsto no Código Penal, julgue o item a seguir, considerando quando couber o entendimento dos tribunais superiores, tá vendo? Então aqui o CESP-SEBRASP, ele está deixando claro que ele quer o entendimento dos tribunais superiores. E era uma questão para procurador do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Como eu não sei essa questão aqui, eu errei a questão, aí eu abriria aqui os comentários, porque com certeza que tem o direcionamento para súmulas, jurisprudências e doutrinas que elucidam essa questão. Pessoal, aqui com vocês, João Carlos Espíndola. Grande abraço, valeu.